Oi, seja bem-vindo ao meu canal. Para você que caiu de paraquedas e está aqui por conta do título, é isso mesmo. Não perca sua fé, não perca sua esperança, porque o seu milagre também vai acontecer. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todo o meu processo de infertilidade até eu chegar aqui hoje com a minha princesa, que está aqui em meus braços. Tentei gravar sem ela, né, mas não deu certo. Ela tá no famoso salto de desenvolvimento, então ela quer bastante colinho, bastante atenção. Então, aqui no vídeo hoje vocês vão ouvir bastante resmunguinho dela, bastante chorinho, né? Então, bora pro vídeo de hoje? Bom, então eu vou começar lá dos meus 15 anos de idade. Nos meus 15 anos de idade eu descobri que eu tinha SOP. Eu sentia várias dores assim no meu abdômen e eu sempre ia em médicos e nunca conseguia encontrar o que eu tinha. Até que uma vez eu tive uma crise muito forte, fui para o hospital e lá eu descobri que eu tinha SOP. Eles desconfiaram que era apendicite, então fizeram um ultrassom bem no pico assim da minha dor e aí descobri que tinha ovário policístico. Naquele momento eu sempre sonhei em ser mãe, tá? Então quando eu falo em milagres, justamente isso para mim é um milagre divino de Deus. Então, naquele momento, com 15 anos, eu entrei em desespero porque eu achei que eu nunca ia ser mãe. E aquilo pra mim foi muito difícil, mesmo eu passando com vários médicos e os médicos falando que não era bem assim, que eu ia sem ser mãe, que eu precisava de um tratamento, mas que tava tudo certo, né? Que aquilo eu só precisava cuidar. Cuidei? Não cuidei. Eu sempre fui muito ruim de tomar anticoncepcional, eu vivia esquecendo e eu também não gostava, então eu tomava por um tempo, parava por vontade própria e por aí foi indo o decorrer dos anos, né? Eu me casei em 2020 com 24, 25 anos, acho que foi 24 anos. Eu me casei em 2020 e desde então até 2020 a gente sempre se preveniu de várias formas, né? Eu e meu esposo estamos juntos, vai fazer 14 anos, então desde 2012 nós estamos juntos. E em 2020 nós nos casamos e desde então a gente falou, tá, não planejamos agora, mas também não queremos mais nos prevenir, então vamos deixar acontecer. E por aí foi indo desde 2020. Eu não vou lembrar exatamente agora os anos, tá? Então, eu vou evitar falar por anos, exceto o que eu tiver certeza. Mas desde 2020 a gente não se previne mais e vida que segue. Por meados de 2022, eu comecei a comentar com meu esposo que eu não queria deixar pra me cuidar logo quando a gente, eu quero engravidar agora. Então, a gente decidiu, né, nesse caso foi eu falei pra ele que eu ia procurar um ginecologista pra ver como estava o meu corpo. Como eu sabia que eu tinha ovário policístico, eu sempre fui uma pessoa completamente desregulada, o meu ciclo era completamente aleatório, às vezes eu ficava meses sem ter menstruação, às vezes eu menstruava 2 vezes no mês. Então, como eu já conhecia o meu corpo, eu sabia que eu tinha SOP, eu queria ver como é que o meu corpo estava, eu queria começar a preparar o meu corpo para uma futura gravidez, né? Então, em 2022, eu procurei um ginecologista e comecei a fazer um acompanhamento pro meu corpo mesmo, sabe? Para começar a me preparar. Mas não nada do tipo, nossa, eu estou tentando engravidar, quero ir lá fazer exames para engravidar. Não, era literalmente porque eu estava precisando. Então, fiz vários exames, todas as vezes que eu fazia ultrassom constava a SOP. E teve um exame específico que eu fiz de progesterona que deu um nível bem baixo de progesterona. Então, naquele momento, a gente começou a fazer um tratamento pro meu progesterona. Por quê? Me desculpem, né, se eu estou sendo leiga, mas o progesterona, ele é o hormônio da menstruação, que te faz ter a menstruação, e também é o hormônio que segura o bebê quando você engravidar. Então, eu não tinha menstruação porque o meu progesterona era muito baixo, então o hormônio não estava evoluindo ali para uma menstruação. Se é que vocês estão me entendendo um pouquinho, né? A pessoa que entende isso vai achar que eu tô louca, que eu não sei explicar nada. Mas enfim, foi isso. Então eu comecei isso em 2022 e comecei a fazer o uso do medicamento progesterona. Quando eu comecei a fazer o uso desse medicamento, a minha menstruação começou a ficar regulada. Então eu tinha meu ciclo todo mês certinho, bonitinho. Só que eu sempre fui uma pessoa que
eu não sabia exatamente como funcionava a questão de ovulação. Então, para eu me prevenir, eu tinha um aplicativo. E aí, naquele período, né, do aplicativo, eu não evitava, sabe? Eu não evitava, não, né? Eu evitava ter relação justamente porque eu não sabia se aquilo era real ou não, mas eu preferia seguir pelo aplicativo. E foi assim por longos anos. Não, por longo ano, na verdade. Em 2023, eu e meu esposo decidimos mudar de cidade natal. Então, nós éramos de uma cidade do interior de São Paulo e viemos para Florianópolis e começamos uma nova vida por aqui. Nova vida literalmente de tudo, trabalho, casa, médicos. Então, isso foi em março de 2023. Eu ainda fazia o uso desse medicamento e segui o mês de março, o ano de março, né? Quando chegou em outubro de março, Quando chegou outubro de 2023, eu falei que eu ia começar a procurar um ginecologista aqui, porque eu precisava também de um profissional que me acompanhasse aqui, né? Porque o correto é você ir com frequência no ginecologista. Então, em outubro de 2023, eu procurei uma ginecologista aqui em Florianópolis, fiz um acompanhamento com ela ali com uns exames, tudo mais. Só que em dezembro, eu rompi o ligamento do meu joelho e acabou que eu não fiz todos os exames que ela me pediu, porque eu rompi esse ligamento, fiquei um tempo de repouso, depois fiz cirurgia, fiquei mais um tempo de repouso, e isso já era metade de 2024. Então, eu acabei não fazendo mais nenhum acompanhamento com o ginecologista desde ali de novembro, né? Porque eu cheguei a fazer algumas coisinhas que ela me pediu, só não finalizei. E de exames, né? De ultrassom, essas coisas. E eu passei final de 2023, 2024 inteiro e praticamente 2025. Eu tô falando que eu sou péssima em data, né? Mas foi 2024 inteiro sem nenhum retorno com o ginecologista. Só que aí, eu me recordei agora a data. No final de 2024, em dezembro, eu comecei a sentir fortes dores, bem no início de dezembro. Eram umas dores muito fortes na minha barriga. E eu falava pro André, porque até então eu ainda fazia aquele uso do progesterona que eu comentei no início do vídeo, que eu tinha o progesterona baixo. Então, eu fazia uso dele e falava pra ele, eu não sei se eu posso estar tomando esse medicamento até hoje, porque eu comecei a tomar lá em 2022 e eu tomo até hoje. E eu já tava num ponto que eu não estava ficando mais regulada com ele, sabe? Então, minha menstruação já tava atrasando de novo, eu tava sentindo dores muito fortes na minha barriga. Eu sabia que o meu corpo não estava bem. Aí, em dezembro, eu marquei um ginecologista, só que neste período, a gente já tava meio, e se a gente já começar a tentar, de fato, engravidar? Porque até então, como eu falei, a gente não se prevenia mais, só que não era algo que a gente tava tentando, estou no meu período fértil, vou tentar nesse dia, sabe? A gente só não se prevenia mesmo. E aí, vamos começar a tentar. Como eu já sabia que poderia demorar todo esse processo, nós queríamos muito ser pais antes dos 30 anos, então a gente falou, tá, então vamos lá, vamos ir num ginecologista especialista que vai ajudar, não adianta a gente ir em qualquer ginecologista. E foi aí que a gente procurou uma ginecologista especialista em reprodução humana, porque eu sabia que eu ia precisar de algum tratamento. Então isso foi em dezembro, só que aí já entrou festas de final de ano, todas essas coisas, e acabou que eu não retornei, obviamente, em dezembro com ela. Ela me pediu vários exames de sangue, de hormônio, pediu exames pro meu esposo, de espermograma, de sangue, me passou vitaminas, me pediu 3 tipos de ultrassom, o transvaginal, o histerossalpingografia e um ultrassom que ele vai um contraste também. Então foram esses 3 tipos de exame que eu fiz. Eu fui retornar com ela lá para fevereiro, mais ou menos, que foi quando eu consegui fazer todos os agendamentos de exames de ultrassom, fazer os exames de sangue, até tudo ficar pronto. Então, eu retornei com ela em fevereiro. Em fevereiro, veio todos os meus diagnósticos, todos os meus resultados. Meus exames de sangue, ok, estavam praticamente todos normais, tinha ali uma glicemia um pouquinho alta, um colesterol um pouquinho alta, mas nada muito além. Na verdade, não é que estava alta, estava no limite, né? Meu progesterona
estava excelente. Ela, inclusive, me passou, me desculpe para quem sabe do assunto, se eu estiver falando algo errado, mas ela, inclusive, me passou que não é que o progesterona ele pode estar desregulado, é que vai depender do dia que eu fiz esse exame. Então, provavelmente, o dia que eu fiz esse exame lá em 2022, eu estava num período que ele realmente estava baixo, por isso que constou baixo. Então, não significava que eu tinha um progesterona baixo, tanto que ele nunca baixou depois disso. Então, não sabemos se é resultado de tanto remédio que eu tomei dele, ou se realmente eu não tinha progesterona baixa e fiz um tratamento indevido ali, né? Enfim. Meus exames de sangue praticamente todos normais, do meu esposo também todos os normais, exames de sangue, espermograma. E aí eu falei pra minha médica, falei, olha, a gente não é tentante, a gente nunca sentou, ó, vai ser isso, 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 mas a gente não se previne desde 2020 e a gente já estava se falando em 2025. Ela falou assim, olha, mesmo que você não se considere tentante, você é uma tentante. A partir do momento que você não se previne mais, você já está tentando uma gravidez, seja diretamente ou indiretamente. Eu falei, faz sentido isso, né? Enfim, e aí veio os resultados dos meus exames. E todos os meus exames de ultrassom deram alterados. Eu vou ver se eu consigo encontrar o resultado, vou colocar aqui na tela para vocês verem. Mas eu tenho endometriose, adenomiose, tem a SOP, né, no meu ovário, não lembro agora qual ovário que é, mas se tiver num laudo vai estar aparecendo aqui para vocês. E a minha trompa direita, ela tem uma curvatura diferente, que quando eu fiz o exame, tem o esterossalpingografia e um outro exame. O esterossalpingografia é feito com raio-x e o que eu fiz é feito com ultrassom. Então, no momento que o médico injetou o contraste, ele teve que ficar procurando aonde foi a saída do contraste através da trompa direita, porque ela não fez o caminho certo do que ela precisa ser feito, igual a esquerda tava ok. Então, na hora do exame, assim, que eu saí de lá já sabendo disso, meu Deus do céu, eu simplesmente surtei, sabe? Falei, não vou conseguir engravidar, pra mim vai ser praticamente impossível. Eu morri de medo lá em 2000 e... não lembro o ano, eu morri de medo com 15 anos, quando eu descobri que eu tinha ovário policístico. Imaginem agora que eu descobri todos esses diagnósticos. Só que eu confesso que no fundo eu tive muito medo, mas eu tive muita paz, porque eu tinha certeza que tudo tava dando certo, sabe? E eu fiquei muito feliz que eu descobri um diagnóstico, porque eu sempre fazia exames e nunca dava nada. Eu nunca tive nenhum desses diagnósticos, exceto a SOP. E eu sempre sentia dores e não conseguia resolver aquela dor que eu tinha, e aquilo tava errado pra mim, sabe? Então eu fiquei muito feliz por descobrir um diagnóstico e saber um tratamento. Então a minha médica me passou, né, todos esses diagnósticos. Ela me falou, olha, sendo bem sincera com você, você tem tudo isso, tudo isso mais um pouco. E só que o que te impede de uma gravidez hoje não é nada disso que você foi diagnosticada agora, é a SOP que te impede. Você não tem ovulação. E se você não tem ovulação, é obviamente que você não vai engravidar. Então, naquele momento me deu um alívio misturado com medo, porque eu acho que todo mundo que recebe um diagnóstico desse fica com medo, né? Eu, como eu falei pra vocês, a gente não tava planejando 100%, mas eu sempre sonhei em ser mãe. Eu fiz tantos, mas tantos testes de gravidez, que eu fiz uma mudança agora recentemente, que eu joguei uma sacolinha cheia de testes de gravidez, porque sempre foi o meu sonho. E como todo mês eu já tava ficando desregulada, eu fazia uns 2 testes de gravidez por mês, assim, sabe? Pra confirmar que eu tava ou não tava. Porque às vezes eu queria tomar uma bebida alcoólica e eu ficava, nossa, será que eu tô grávida? Aí eu ia lá e fazia. Aí passava um tempinho, não descia, nossa, mas será que eu tô grávida? Ia lá e fazia. Então, assim, eu fui criando algo assim dentro de mim que foi gerando um pouco de dor, sabe? Porque eu via pessoas próximas a mim engravidando e eu sentia um sentimento tão ruim de tipo, nossa, eu não consigo engravidar, mesmo que eu não estava tentando de fato, assim, sabe? Mas eu fui criando algo dentro de mim que aquilo foi me frustrando. Então, quando eu descobri esses diagnósticos, pra mim, assim, foi literalmente um balde de água fria, sabe? Mas, enfim, ela me passou tudo isso. Isso foi em março já que eu tive o retorno com ela, no início de março ali.
E aí ela me... Não, perdão, foi no final de fevereiro. E aí ela me passou um tratamento para eu fazer para ajudar a minha ovulação. Foi um medicamento que eu tomei de março, abril, maio e junho. Eu tomei esse medicamento por 4 meses. Ela me pediu para fazer uso dele para tentar regular o meu ciclo, para a gente poder ali talvez iniciar um tratamento assim que finalizasse esse medicamento. E ela me falou, olha, com esse medicamento pode ser que você consiga já uma gravidez. E eu confesso que ali, desde a minha primeira consulta com ela, eu já fiquei muito esperançosa. Ali eu já falo, meu Deus, eu sou tentante, eu realmente, de fato, tô planejando uma gravidez, porque realmente a gente ali deu um pontapé inicial para esse processo, sabe? Eu já foi criando uma expectativa, ali a gente já foi tentando realmente, de fato, eu tô no meu período fértil, vou tentar. Só que eu não estava no período fértil porque eu não estava tendo a minha menstruação por conta de estar toda desregulada, né? Então, em março, eu iniciei esse medicamento, fiz uso dele por 4 meses. Em junho, já não tinha mais esse medicamento para fazer e eu tive o retorno com a médica. E aí, a gente viu que não regulou a minha menstruação esse medicamento, ou seja, ele não resolveu de nada, pelo menos eu acho que não. Mas naquele momento eu peguei e falei pra ela, tá, e o que a gente faz agora? Qual que é o próximo passo? Ela falou assim, olha, a gente pode iniciar com a reprodução assistida, né, que é o coito programado. Existem N tipos de reprodução assistida. Eu iniciei com o coito programado. E só que como eu não tinha a menstruação, não estava descendo, eu precisei iniciar com o medicamento para que descesse a minha menstruação. Eu não vou falar nomes de medicamentos aqui para ninguém se automedicar e também porque tem muitos medicamentos que eu tomei que eu não lembro o nome. Então, vou deixar em off nesse momento, tá? Mas ali eu iniciei um medicamento para descer a minha menstruação, pra gente iniciar o tratamento. Então, fiz uso desse medicamento por uns 15 dias, se eu não me engano, e comecei a menstruar. A minha última menstruação foi no dia 30 de junho. Então, no dia 30 de junho, a minha menstruação desceu e eu comecei um outro medicamento, que é o indutor de ovulação, que daí eu tomei ele por 5 dias para ajudar, né, a minha ovulação. E nesse processo, eu vou ver se eu tenho todas as fotos, os papéis do acompanhamento e vou deixar aqui para vocês também. Mas eu não sei se esses eu vou ter assim fácil, porque ele deve estar todo encaixotado, porque a gente fez uma mudança recente, né? Mas a gente fez todo um acompanhamento ali com a médica, literalmente todos os dias. Tinha que fazer tudo muito certinho, tudo muito programado, é literalmente um coito programado, sabe? Então eu fiz o uso desse medicamento por 5 dias, durante o período da minha menstruação. Parei de menstruar, eu comecei a ir, na verdade eu acho que antes de terminar a menstruação, eu já comecei a ir no consultório da médica pra gente fazer ultrassom. E nesse ultrassom a gente via o processo ali, não sei se é processo que se fala, mas todo o andamento dos folículos para ver se estava evoluindo para uma ovulação. Então eu ia toda terça e toda quinta-feira fazer esse ultrassom no consultório da médica. Até aí, tudo encaminhando muito bem. No primeiro ultrassom viu que já tinha um folículo, aí eu fui fazendo o acompanhamento, acho que foi 2 semanas seguidas fazendo esse ultrassom, ou foi 1 semana, mas eu fui fazendo esse ultrassom com a médica e eu fiz em uma quinta-feira, depois eu fiz uma terça-feira e depois eu fiz o último numa quinta-feira. Então o segundo que eu fiz na terça-feira tava bonitinho o folículo e eu ia precisar tomar uma injeção. Eu não lembro exatamente o porquê dessa injeção, mas era algo talvez para fortalecer os óvulos na ovulação. Era algo assim, era algo referente à ovulação. Eu ia fazer o uso dessa injeção em uma segunda-feira posterior desses ultrassons que eu tô fazendo. Então, na terça-feira que eu fiz o segundo ultrassom, tava bonitinho o folículo, tinha um. Na quinta-feira, eu estava no restaurante antes da consulta e eu fui ao banheiro. E no que eu fui ao banheiro, eu vi aquele famoso corrimento de ovulação.
E fazia anos que eu não tinha aquele corrimento. Eu fiquei tão, mas tão feliz quando eu vi aquilo, que eu falei, meu Deus, eu vou engravidar, nem adianta mais fazer tratamento que eu vou engravidar. Só que, no caso, eu já estava fazendo, né, um tratamento. Mas eu tive muita esperança, muita esperança. Eu saí do restaurante, assim, pulando de alegria. E aí eu saí do restaurante e fui na consulta com a médica pra fazer o ultrassom novamente. E aí eu cheguei na médica e falei, olha, eu tive o corrimento, que eu não sei o que tem. A gente foi fazer o ultrassom e tinha 2 folículos. Ali eu já gelei, falei, meu Deus. Ela falou, tem chance de ser gêmeos? Eu surtei, porque por mais que eu sempre quis ter gêmeos, na hora do vamos ver não é bem assim, não. Mas ali a gente fez o ultrassom e ela falou assim, olha, a partir de agora, manda ver, sabe? Se é que vocês me entendem. Eu falei, não, tudo bem então vamos lá. Isso foi numa quinta-feira. E aí, a partir daquele dia mesmo, a gente mandou ver. No domingo, eu senti umas cólicas. E eram umas cólicas como se fosse de menstruação. Só que eu tinha acabado de menstruar praticamente, e aí eu tive aquele corrimento na quinta-feira, meus folículos estavam andando tudo bem ali, e eu falei, será que é cólica de ovulação? Só que não tava no prazo ainda para eu ovular. Lembra que eu ia tomar um medicamento quando eu fosse ovular? E aí eu tive essas coliquinhas, e aí na segunda-feira eu tinha mais um ultrassom e tomar a injeção para poder ajudar na ovulação. Cheguei na segunda-feira lá no consultório da médica, fomos fazer o ultrassom para ver o folículo e adivinhe, já tinha ovulado. Tava cheinho de óvulos ali o meu ovário. É isso mesmo? Enfim, eu já tinha ovulado. A médica ficou surpresa porque ela não estava esperando que fosse naquele momento, porque na hora que eu falei pra ela que eu senti umas cólicas no domingo, ela falou assim, você ovulou. E foi dito e feito. A gente confirmou no ultrassom. Ali ela falou assim, olha, não tem mais o que a gente possa fazer, é só esperar. Então ali eu já fiquei, não, já deu positivo, já deu tudo certo, que não sei o que tem, que não sei o que lá, e tava super esperançosa. Ela já me deu um pedido de exame para poder fazer, para confirmar, né, o beta-HCG tantos dias depois. E aí depois, em um outro vídeo, eu vou vir contar pra vocês como foi a descoberta da minha gravidez. Mas assim, eu quero finalizar esse vídeo pra vocês dizendo que não desista, sabe? Foram tantos diagnósticos, gente, não foi apenas um, sabe? Eu literalmente tenho endometriose, adenomiose, uma trompa minha é completamente contorcida, eu tenho a SOP, e assim, eu ovulei no primeiro tratamento que eu fiz, a gente tinha três tentativas para depois encaminhar para uma FIV. E no primeiro, a médica falou assim, olha, não crie expectativas, é a nossa primeira tentativa, muitas mulheres não conseguem na primeira, então vamos com calma, seja leve, não fica, sabe, com isso na cabeça. E por mais que era a minha primeira tentativa de fato ali, é como eu falei, eu já tava com algo dentro de mim, depois de tantos anos, com menstruação desregulada, fazendo vários testes, não me prevenindo, que eu já tava com uma expectativa criada ali, sabe? E aí, tudo aconteceu como realmente tinha que acontecer, na vontade de Deus e no tempo de Deus, sabe? Então, não se apavore se você receber um diagnóstico, pelo contrário, agradeça. Agradeça por ter um diagnóstico, por você saber como tratar aquele diagnóstico, porque não adianta você ficar tentando e não ter um diagnóstico para você, de fato, fazer o que precisa ser feito, né? Então, acalme seu coração, sinta-se em paz durante todo esse processo, que foi o que aconteceu comigo. Eu sei que é muito difícil para uma pessoa de fora falar, fica calma, no tempo certo vai acontecer, porque quando a gente tá querendo, a gente quer no nosso tempo, né? Por mais que a gente sabe que existe o tempo de Deus, mas só acalma seu coração, porque realmente as coisas vão acontecer, independente de diagnóstico ou não. Eu confesso que eu surtei, mas eu sempre soube que daria certo. Eu sempre acreditei em todo o processo. E é difícil.
é muito difícil, mas você precisa se cuidar, você precisa ir atrás, você precisa fazer todos os exames, você precisa entender o que está acontecendo com o seu corpo. Se você é uma tentante, faça isso, tá? Se você não for, faça também, porque um dia pode ser que você queira ser mãe. E aí, para não gerar uma frustração de espera do positivo por algo que você poderia ter visto antes, então se cuide, não deixe para depois o que você pode fazer hoje, entendeu? E é isso, gente. Esse foi o meu processo de infertilidade, que no meu caso levou 5 anos para engravidar, seja diretamente ou indiretamente, como diz a médica, né? Porque eu não me considero uma tentante desde 2020, mas eu sou por não me prevenir. E desde então a gente nunca passou ali por um processo de gravidez durante esses 5 anos. Foi de fato a minha primeira tentativa de tratamento, foi positiva. O amor da minha vida está aqui agora dormindo, mas ela apareceu no vídeo para vocês no início. Ela é o meu sonho realizado. Eu sempre sonhei, sempre sonhei em ter uma menina e Deus me enviou exatamente aquilo que eu pedia, exatamente aquilo que eu sonhei. Então, confie em Deus. Deus é o que sabe de todas as coisas. Ele já planejou toda a sua vida. E eu espero que você que seja tentante, esteja assistindo esse vídeo, consiga realizar este sonho também, porque é algo sobrenatural e só quem passa por isso, só quem passa por uma gestação e tem um bebê em seus braços sabe como é. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar com alguém que você sabe que é tentante ou que tem endometriose, que tem adenomiose, que tem SOP, para a pessoa realmente não perder a esperança, porque eu recebi todos os diagnósticos possíveis e o meu amor está aqui hoje em meus braços. Então, é isso, gente. Nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês a minha descoberta, como foi meu chá revelação, que vocês já sabem quem é, mas eu vou trazer um pouquinho para vocês. É isso, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!